Oi, amados. Foi interrompido por causa do aparelho, mas vou dar continuidade, tá bom? Vou colocar aqui ao lado, porque está carregando, mas o que importa é o conteúdo da mensagem. Vamos prosseguir. Eu estava lendo aqui, Malaquias 3, a devolução do dízimo e as ofertas é cumprimento do mandamento que o Senhor nos determinou. Então, assim, tudo sobre a semeadura, aquele que semeia pouco, pouco colherá, né? Ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Está em 2 Coríntios 9:6. Isso fala da colheita exata, proporção do plantio. Deus não impõe quanto devemos plantar, mas nós sabemos que tem um cumprimento da lei, Malaquias 3, a devolução do dízimo e a oferta alçada. Cada um semeia segundo propôs o seu coração. A decisão é nossa. Usamos nossa vontade e poder de escolha para determinarmos a nossa semeadura. Também, nisso, estamos determinando, não é, de uma certa forma, como será a nossa colheita. Mas mais adiante vocês vão aprender, não é? Muitos já conhecem essa palavra, já entendem, outros não. Então, eu vou prosseguir aqui. Que não é só no lado material, não é só na prática, na obediência, com relação ao lado financeiro. Não é Deus que decide o quanto eu semeio, também sou eu, não é? Tem a determinação pela obediência do mandamento, claro. Mesmo que a gente já falou há poucos instantes, mesmo que faça a minha escolha, tomo a minha decisão, contudo, ninguém colhe mais do que semeou. Ou seja, o tamanho da colheita também não é determinado por Deus, mas permite que nós tomemos a decisão sobre o quanto plantaremos. Deus também deixou em nossas mãos o poder de determinarmos o quanto colheremos. Assim, relativamente, né, de acordo com os nossos esforços, com os nossos serviços, né? Também da parte material, claro, óbvio, evidente, o quanto você está empenhando. Mais adiante nós vamos, eu não vou me precipitar, tem muita coisa aqui para ler ainda. Nós mesmos determinamos o quanto plantamos e, ao mesmo tempo, determinamos a colheita, mas ela sempre é proporcional à quantia de sementes que plantamos. Ninguém poderá dizer que Deus forçou a plantar, mas também não poderá reclamar com Deus por não estar colhendo. Se quisermos romper, aí tem aqui entre aspas, nossa, eu escrevi um negócio aqui, não estou entendendo. É que eu escrevi ligeiro para dar tempo. Na área financeira e andar na bênção, alcançar a bênção do Senhor, teremos que plantar cada vez mais. Há um tempo também específico para colher, como está escrito, né, que é Eclesiastes 3:3. Mas também há processo, amado, que já se passaram tantos anos, né, especificamente o que eu venho há mais de 10 anos já. Há processo por trás desta lei e as coisas não são imediatas. A gente sabe que tem um tempo de processo, mas existem também aqueles que já passaram por um processo muito árduo. Mas tem pessoas assim, que planta hoje, quer colher hoje, aí não pode. Aí no reino espiritual não ocorre da mesma forma a lógica de desenvolvimento e amadurecimento da semente que plantamos, né? No reino natural. Mesmo depois de germinar a semente, ainda tem diante do Senhor, né, o processo do desenvolvimento, do amadurecimento. Ou seja, a gente tem um tempo, né, que a gente semeia e um tempo de um processo para a semente germinar. Chegar o momento da colheita. Jesus apresentou este processo. O primeiro, ele diz assim, primeiro a erva, depois a espiga.
E por último, o grão, cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegado a ceifa. Está em Marcos 4, 28 e 29. Capítulo 4, versículo 28 ao 29. Aí tem Mateus 5, 17 ao 19. Cumprimento da lei e dos profetas. Não, não é esse não. É que eu tô com pouco espaço no caderno, então eu coloquei mais embaixo. A semente tem que morrer. Outra verdade importante sobre a lei da semeadura e a ceifa é que também precisamos ser entendida. Ela precisa ser entendida. Que a semente só frutifica se vier a morrer. O Senhor Jesus declarou isto. Em verdade vos digo, se o grão do trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Está em João 12, 24. O desejo de abençoar-nos, faz abrir mão de algo às vezes, né? Acontece. Que liberamos em favor do reino de Deus. Ou alguém em atitude abrir mão de algo. A gente sabe, né, que no processo, assim, que quando a gente está num processo, a gente às vezes tem algumas coisas que a gente germina, a gente planta, mas às vezes nem germina, né? Nem colhe. Uma atitude egoísta e interesseira pode impedir que a semente germine, ou seja, frutifique. Fazer o bem pensando em nós mesmos, não fazemos o bem de verdade, mas é usarmos do benefício como um trampolim apenas para alcançar a bênção. O que o Senhor, nas suas escrituras, ele nos ensina? Que a gente deve fazer o nosso melhor, né? Como o Senhor diz, de todo coração, procurar fazer as coisas com toda dedicação, com todo amor. Porque ele se refere assim, ó, eu não vou citar nomes, mas assim, há doutrinas vãs que ensinam que pelas obras as pessoas receberão o que plantaram, de acordo com seu merecimento, né? As obras de acordo com o merecimento. Nós sabemos que no reino de Deus não é assim. Em parte, o Senhor diz assim, ó, não é contraditório, amados, é uma questão de interpretação. Nós sabemos que, por exemplo, no que diz respeito à graça, à salvação, nós obtemos a salvação pela graça. Não é merecimento nosso, porque nós não merecemos. Fomos feitos pecadores pela desobediência dos nossos pais espirituais. Como está escrito na palavra de Deus, que por um homem veio a ofensa, né, o pecado e a morte. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nesse ponto aí, nesse aspecto, nós sabemos que é pela graça que somos salvos. Com relação do plantio, da semeadura, a palavra do Senhor nos relata, né, as escrituras nos relatam que diz respeito, sim, à colheita de acordo com o plantio, ou seja, com o que você semeou. Nós temos lá em Gálatas, no capítulo e versículo, capítulo 6, versículo 7, o que o homem semear, isso ele colherá, ele ceifará. Então, assim, nesse ponto aí, nesse aspecto, nós vamos colher de acordo com nossa semeadura, assim, não é? Mas no reino de Deus, com relação à salvação da nossa alma, não é pelo merecimento, é pela graça do Senhor. Que fique bem esclarecido isso aí. Muitos já conhecem essa palavra, mas muitos também precisam ouvir. Então, assim, porque tem doutrina que ensina que através das obras a pessoa vai alcançar a graça.
aliás, vai alcançar a salvação. E, na verdade, nós sabemos que é pela graça, não é por merecimento. Então, aqui, ele diz respeito a isso aqui, esse esboço com relação a esse assunto específico. Há doutrinas vãs que ensinam que pelas obras muito receberão o que plantaram em obras. Não é verdade. Isso é engano. Porque no que diz a respeito da salvação, só pela graça. Com relação ao plantio, pode até ser, amados, porque existem diversas formas de semeadura, como mais adiante aqui o contexto vai mostrar, vai relatar de acordo com o tema bíblico. Então, alguns fazem, tipo assim que eu ia mencionar, é que o Espírito Santo vem me dizendo assim e eu vou falando. Com relação Jeremias 17:10, eu esquadrinho o coração e provo os pensamentos para dar recompensa de acordo com os frutos das ações, do caminho que alguém está trilhando, né? Dos frutos que a pessoa está dando. Então, o Senhor, nesse versículo específico, ele diz que a recompensa é de acordo também com as nossas ações. Então, quer dizer que nós temos diversos plantios, diversas semeaduras, não só a semeadura material, não somente no plantio, na semeadura financeira. Mas aqui adiante eu vou ler e vocês vão entender que também pelas atitudes, da forma que nós conduzimos as coisas do reino de Deus e as coisas também de nossas vidas, através de nosso comportamento, nossa conduta. Alguns fazem boas obras esperando... Meu Deus...